Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo onde eu falo sobre proteção digital. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre o HD, sobre verificação do HD, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz de cabeça, tal, e você pode ter, que é a seguinte: para que verificar a vida útil do HD se já existem softwares, hardwares ou no próprio Windows que fazem isso, tá? Na verdade, o Windows, ele não diria que ele faz uma verificação. Você teria que baixar um programa. E o hardware, que também você pode habilitar na BIOS para ele verificar se tem alguma coisa errada com o HD, funciona, mas poucas das vezes que eu já vi, ok? Ele faz uma verificação do Smart, vê se está certo e tudo mais. E para que você precisa verificar então? Porque eles vão, não vai adiantar. Eu fiz um vídeo, esses, acho que é semana, mês passado, ou não sei, faz um pouco tempo, faz pouco tempo que eu fiz o vídeo, que fala um pouco sobre qual que é a perspectiva do Windows, o, o Windows vê, se o HD ele tá bom para ser usado. Mas eu não falei tanto sobre a BIOS. Se um dia eu achar a BIOS que faz a verificação do Smart, eu mostro para você, mas eu acho que só BIOS não vou dizer das antigas. Pode ser que BIOS de servidor também faça essa verificação, mas enfim, eu não sei nem se a minha BIOS tem, porque eu faço a verificação. É, fazer a verificação é importante porque é o seguinte: pode, pode ser que todos os HDs eles sejam fabricados do mesmo jeito, certo? Ele saiu da fábrica, foi fabricado. Vamos supor que ele seja fabricado do mesmo jeito, ele saiu da fábrica e tal, veio para sua casa. A partir do momento que ele, no meio da produção, pode acontecer alguma coisinha que pode afetar depois a vida do HD, mas a partir do momento que o HD sai da fábrica, a probabilidade de ele ser diferente dos outros é muito grande. Todos os HDs são únicos. Eles não vão ser submetidos às mesmas, é, vamos dizer assim, tipos de uso, tá? Alguns HDs eles vão ser colocados em ambientes que tem bastante poeira, outros não. Uns vão se submeter a muita temperatura, vai se esquentar mais e outros não. Por aí vai, existe uma infinidade. Vibração, e, e todos são bem únicos, porque, como já falei, também pode ser por causa que eles estejam vibrando dentro do sistema e tudo mais. E, por, e existem softwares, tanto do fabricante quanto uma pessoa que pode ter feito software, que vê se o HD ainda está em condições de uso. E um deles é o Hard Disk Sentinel, tá? É, por incrível que pareça, eu não uso software de fabricante para ver se o HD tá bom para ser usado ou não, tá? Eu só uso esse software que eu acabei de falar agora, o Hard Disk Sentinel, para ver se o meu HD ou o meu SSD está em condição de uso. Esses tempos atrás eu troquei dois HDs que tinham mais de 1000 dias de uso e eles estavam com os dois estavam com 100% de vida, estavam com mais de, acho que 300 dias, a vida estimada com mais de 300 dias. E eles nunca deram problema para mim, mas eu toquei por causa que alguns atributos do Smart estavam aumentando do jeito que eu não gostava. Tá? Por exemplo, assim, o atributo número 1 que fala sobre o Raw Read Error Rate.
tem no meu e-book, se você quiser baixar. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. Esse Raw Read Error Rate, ele fala se teve algum problema em questão de leitura do HD. E um dos meus HDs estava aumentando esse atributo. Agora, eu não sei se é por causa que ele estava esquentando ou se ele estava ficando velho. Provavelmente é um dos dois ou os dois. Ou, sei lá, pode ser algum dos dois ou pode ser outra coisa. Só que ele estava aumentando. E é importante entender quais as condições que ele também estava aumentando. Isso aí pode ser uma questão para outra hora, né? Mas enfim. Aí eu troquei os dois por dois SSDs. Porque eu confio muito mais em SSD hoje em dia do que antigamente. É claro, vamos lá, vamos pôr os pingos nos is também. O SSD, se ele for ser submetido a choque estático, ele pode queimar. Ele é muito mais frágil em questão de choque estático. O HD já não é tanto. Ele não tem tanto problema assim com choque estático, pelo que eu sei, tá? Pode ser que ele tenha o mesmo problema, porque ele tem parte elétrica e tal e tudo mais. Então, eu troquei os meus por SSD, por quê? Porque a vida útil do SSD, hoje em dia, ele tá maior do que o HD, tá? Eu usei um HD da Samsung por mais de 10 anos e eu usei um HD da Western Digital por mais de 8 anos. Significa que o HD da Samsung é melhor que o do Western Digital? Não. O HD da Samsung ele começou a dar alguns erros de leitura, acho que em 9 anos. Depois eu troquei ele. O Western Digital nunca deu problema. Agora, vai lá saber se depois que ele chegou nos 9 anos ele vai começar a dar erro de leitura. Enfim. A vida útil do SSD, por incrível que pareça, se você for um usuário de dia a dia, que faz um documento de Word, que navega na internet, que não usa tanto sistema operacional, provavelmente você não vai precisar de um outro SSD pelo resto da sua vida. Eu tenho um HD aqui, eu tenho um SSD que ele faz quase 1000 dias, ele está com 936 dias. Ele tá e também tá com 18 terabytes de uso, que ele foi escrito 18 terabytes nele. E, de novo, por incrível que pareça, ele está em 93%. E eu acho, não tenho certeza, que a vida estimada dele é de 300 terabytes. Poxa, o HD ficou ligado. Não é que eu venho usando por esse tempo, mas não significa que ele ficou ligado a vida inteira, assim, até agora. Porque eu desligo e ligo o computador todo dia. Mas nesse tempo de 936 dias eu só usei 18 terabytes. Aí eu tenho o meu M.2, que eu tenho usado ele por 327 dias, que tem 6.26 terabytes. E a vida útil dele eu acho que é 600 terabytes. Então dá para entender que o SSD aí tem mais... agora eu não vou fazer tanta conta, mas de 50 a 100 anos. Não vou ficar calculando o tempo agora. Ou mais. Então, provavelmente eu vou morrer e o SSD ainda vai estar bom para ser usado. Então, o HD, se ele ficar parado por muito tempo, ele vai parar de funcionar. O SSD já não sei, né? Não sei se vai acontecer a mesma coisa. O HD, ele tem partes móveis, o SSD não tem. É uma memória volátil, flash. Não volátil, NVMe, não volátil Memory Express, eu acho que é o nome. É uma memória volátil e não precisa
ficar com tanto medo assim, por causa que tá ficando velho. O HD sim, mas o SSD não. O SSD, eu acho que a temperatura de operação dele, se eu não me engano, será que é 0, menos 10 graus, menos 20 graus? Não lembro muito bem, mas eu deixa eu ver aqui se eu tenho algum software que fala sobre isso. Infelizmente não vai dar para vocês verem agora, mas enfim. 21, eu acho que a operação dele é de 0 a 120 graus, 110 graus, eu tô falando em Celsius. O HD é de 0 a 60 ou de 10 a 60, menos 10 a 60, não lembro muito bem. 10 a 60 ou 10 a 70. Porque quando o HD fica muito quente, ele dá problema de escrita e leitura. Começa a dar problema de escrita e leitura. Mas enfim, isso é um pouco do que você, por que você precisa verificar a vida do HD, tá? Por isso que é recomendado você mesmo ter o controle. Eu sei que às vezes pode ser chato, eu sei que às vezes pode ser, poxa, mas eu quero só usar o computador porque quero só usar. E tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Só que você tem que saber que ele pode dar problema, tá? Se você não é uma pessoa muito que gosta de computador, pode ser um pouco difícil, o que é normal. Algumas pessoas não querem saber isso. Eu não posso ficar brigando com elas, mas enfim. Agora vamos passar um pouco para tabela, né? Que eu tenho no e-book mesmo, eu falo sobre os atributos do HD e eu tive que puxar por uma tabela e eu coloco até referência do Wikipedia. Ele é perfeito? Não. Infelizmente ele não é perfeito. Por quê? Porque os atributos do HD e os atributos do SSD, eles são um pouco diferentes, tá? Não. O HD com SSD, eles são, assim, talvez mais de que 50% diferente, tá? Não sei muito bem. Talvez seja 20, talvez seja 30. Alguns atributos não tem no HD, que tem no SSD e vice-versa. Então vamos lá no Smart do Wikipedia. Deixa eu achar aqui esse link aqui. Se você quiser ler um pouco sobre como que funciona, deixa eu só achar aqui o Smart do Wikipedia. Ele está em português, eu quero a versão inglesa. Não está aqui também. Será que eu vou... Deixa eu achar aqui no meu computador, eu passo pra cá. Smart Wikipedia. Será que é esse aqui? Achei. Deixa eu ver se consigo passar pra cá. Consegui. Aí. Então vamos lá. Eu peguei tudo isso aqui e traduzi pro português. Deixa eu até ver se eu consigo traduzir aqui. O que não é uma boa ideia, mas enfim. Deixa eu só abrir a versão em inglês aqui em uma outra tabela. Uma outra aba. Olha só. O jeito que eu fiz, eu peguei essa tabela em inglês e traduzi para o português. Alguns atributos eu dei mais informações, alguns atributos eu dei menos informações, porque eu venho fazendo a varredura em HDs, em SSDs também,
por mais de 2 anos e tem alguns atributos que falam se o HD ele está funcionando bem ou não, tá? Vamos falar do primeiro atributo. Qual que é o atributo que mais falha? Que mais dá na cara que vai falhar o HD ou não? Por incrível que pareça, não é o atributo número 5, que é setores relocados, contagem de setores reatribuídos ou relocados. Por incrível que pareça, não é. É um atributo que ele fala disk shift. Disk shift. O disk shift, ele é... Por exemplo, o, o eixo, o centro do HD, está na posição 0 aqui, e o HD está rodando aqui, certo? A peça, o HD do eixo, não é junta, é separada. O HD mesmo, é só um disco. É como se fosse um CD. Aí você precisa colocar o CD na bandeja lá para ele ler. Não sei como fala aquilo agora. O disco, ele pode sair fora do eixo. Ele pode ir um pouco para cima, para baixo. Tanto faz. E quando ele sai muito fora do eixo, a cabeça do HD, ele não consegue mais ler o HD. É normal, ele saiu do eixo, aí o HD começa a vibrar, né? O HD vibrando é um bom indicativo de que o HD pode falhar. Não é que ele vai falhar assim, mas é um bom indicativo que ele vai falhar. Quanto mais ele vibra, maiores as possibilidades dele falhar. Então, se você escuta o seu computador fazendo barulho de provavelmente é o HD e provavelmente ele está começando a sair fora do eixo, do eixo de centro, tá? Eu recomendaria trocar esse tipo de HD? Sim. Por quê? Porque, como eu já falei, ele pode dar problema, ele pode parar de funcionar de uma hora para outra. E como que você faz para arrumar ele? Você tem que abrir a capinha de cima dele, tirar o parafuso, tirar o parafuso que segura o HD e o que é altamente perigoso porque pode escapar quando você está tentando tirar a peça que segura o HD, botar o HD fora, colocar o HD no centro de novo, no centro do eixo e parafusar de novo. Isso é complicadíssimo, porque você precisa de um ambiente certo, você precisa da ferramenta certa. Assim, pode ser que uma chave Allen ajude. E você precisa ver se o HD está mesmo no centro. Depois você precisa fechar, precisa certificar que não vai entrar poeira dentro dele. É um trabalho grande, vamos dizer assim, tá? Então, para você não ter problema, o que você precisa fazer é comprar um outro HD e copiar os dados de um HD para o outro, tá? Você feito isso, com certeza que se você colocar num HD novo, não vai dar mais problema. Mas, pra mim, esse é o atributo que mais dá problema. Alguns HDs têm, alguns não, tá? Eu falaria que a maioria não tem. Então, o atributo 220 do HD é o Disk Shifting. Se tiver muito fora de centro, ele pode parar de funcionar. Simples. Agora vamos falar sobre os outros atributos que provavelmente você já viu, que tem um ponto de interrogação, exclamação, que pode dar problema e tudo mais. Então vamos lá. No HD, tá? Não estou falando no SSD. No HD, o atributo número 5, que é o setor realocado. Esse é o segundo atributo que eu vejo. Por quê? Porque esse é um dos atributos que falam
se o HD está bom para ser usado ou não. Agora você pode fazer uma pergunta para mim importante e esquisita também. E a pergunta é a seguinte: o meu HD com 10 setores relocados ou 100 setores relocados, ele tá bom para ser usado? Depende. Eu, por exemplo, vamos colocar a porcentagem do Hard Disk Sentinel. Vamos colocar a porcentagem, vamos falar sobre os números do setores relocados também. Vamos falar sobre a porcentagem primeiro. A porcentagem do Hard Disk Sentinel, ele é tirado desses atributos aí, tanto dos setores relocados, quanto quantas vezes ele tentou ligar o HD, ou spin up, ou rotação, quantas vezes tentou e retentou ligar o HD, vamos dizer assim. E esse atributo, por exemplo, assim, tá mais ou menos uns 10 setores relocados. Vamos só falar dos 5 agora, tá? Deixa a porcentagem um pouco de lado. Se tiver 5, 10, 20 setores relocados e você fizer a verificação e ele demorou o tempo assim certo que o HD às vezes, ou a maioria das vezes, demora para limpar, significa que o HD ainda está bom para ser usado. Tá, vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos supor que você tem um HD de 80 GB, só para deixar simples, tá? Um HD. O HD, ele precisa demorar. Pega os 80 GB, divide por 2, vai dar 40. 40 minutos é o tempo máximo que ele pode... o tempo mínimo... é o tempo mínimo, desculpa. O tempo mínimo que ele pode chegar. Se for menos que isso, beleza. Se for mais que isso, de 40 GB até 80, você tem que ver qual que é a velocidade do seu HD, tá? Se demorou entre 40 minutos e 80 minutos, você tem que ver a especificação. Por exemplo, o Western Digital Green, ele demora mais do que o Western Digital Blue, e que o Western Digital Blue demora um pouco mais que o Western Digital Black, tá? É um pouco assim, um é mais rápido e robusto, o outro é mais ou menos e o outro é mais devagar. O Western Digital Green, ele é para economizar energia. Ele é ideal para, por exemplo, você quer colocar um monte de foto, vídeo, música. Ele é ideal para isso. Não é ideal para instalar programa nele, nenhum sistema operacional. O ideal é instalar sistema operacional no Western Digital Black, instalar programas no Western Digital Blue e instalar arquivos e colocar arquivos e fotos que seja no Western Digital Green. Aí tem outros tem o Western Digital Purple, que é para câmera. Existem várias aplicações para certos tipos de HD. Quem que vai ficar vendo isso? Não sei. Você depende. Voltando aqui, acabei de falar de 40 e 80 minutos. Se passar dos 80 minutos no HD, claro, de 80 GB, eu já consideraria um HD que precisa ser trocado. Que eu trocaria. Ok? Agora, vamos falar um pouco sobre... vamos voltar aqui no 40, nos 10, 20 ou 30 setores ruins. Se, por exemplo, o HD ele tá com 30 setores ruins, mas ele limpou em menos de 40 minutos, você não concorda que ele tá bom para ser usado ainda? Porque ele tá rápido? Pode ser que alguma poeira esteja entrado no HD. Nunca se sabe.
Agora, tem outros HDs que, por exemplo, assim, e tem nenhum. No Smart não tem nada errado. Aí você faz a verificação nele e demora 160 minutos. Você vai ficar com um HD desse? Claro que não. Por quê? Porque ele demorou muito mais do que a média dos HDs tiram, né? Ou esperam para ser limpado. Então, é bom fazer a verificação no HD, não no SSD, tá? No HD para ver se ele está escrevendo e lendo rápido. É só desse jeito você vai verificar se o HD ainda está em condição de uso ou não. E o atributo, não tanto atributo absoluto, mas o que fala mesmo se o HD está bom para ser usado não é o tempo que ele demora para ser limpado, tá? Aí tem algumas vezes que ele retentou a ligar o HD, tá? Rotacionar o HD e chegar na rotação zero até a rotação máxima. Se o HD ficar tentando, desligou, ligou de novo, desligou, ligou de novo, ficar retentando para ligar o HD, claro que ele vai estar ruim, né? Vamos ir para o próximo end-to-end error. Esse aqui é interessante. Pelo que eu vi falar sobre esse atributo, ele não sei se é isso direito, mas tem um pouco a ver, tá? É quando ele tem a pinça do HD que ele se comunica com a placa-mãe do HD, memória, alguma coisa assim. E nessa linha pode ter algum problema. Foi lido alguma coisa, chegou no HD e aconteceu alguma coisa, oxidação no cabo, alguma coisa assim. É problema no interno do HD. E isso pode dar problema no meio da vida, ao final da vida dele. Algumas vezes você pode ver, ou o sistema pode ficar com tela preta, tela azul. Pode ser que seja por causa disso, tá? E esses tipos de HD, se tem um ou dois erros desse tipo, eu já coloco ele para reciclagem, tá? Vamos lá. Esse aqui, o ECC, vamos supor assim que tenha feito erro de leitura, tá? Quando foi feito erro de leitura, o HD ele precisa usar um tipo de esquema, um tipo de algoritmo para recuperar o dado que foi lido. Eu acho que algumas vezes dá certo, algumas vezes não, tá? Às vezes que foi certo ele computa, às vezes que não foi, às vezes que foi corrigido ele computa, às vezes que não foi corrigido também acho que computa, não tenho certeza, tá? O que importa aqui é nesse atributo é que se ele for tentativa de recuperação, é, alguns falam que é tentativa, outros falam que não foi, não conseguiu recuperar. Tem diferença sobre os HDs da Seagate e diferença sobre os do Western Digital. Enfim. Vamos para o próximo. Comment Timeout. Às vezes que foi tentado fazer uma operação e o HD terminou. Não fechou. Esses três atributos aqui, ele tem um pouco a ver com setores relocados, tá? Esse é outro tipo de atributo que eu veria. Então, aqui ele fala no primeiro 196, ele fala os eventos, quantos foram relocados. Ele conta quantas remap operations, remapeamento, onde que foi
se foi sucedido ou não o remapeamento de um setor ruim. Porque às vezes o que acontece é tem um setor ruim aqui no HD, ele precisa ser remapeado, ele precisa ser redirecionado para outro lugar no HD. Porque faz isso, eu não sei, mas quanto mais setores relocados existem, pior é para o HD ser lido, porque ele precisa fazer um movimento maior para, vamos dizer assim, se o setor ruim está no meio do HD e o setor relocado está no final do HD, ele precisa chegar nesse setor. Por exemplo, ele está lendo um arquivo de foto, ele está nesse setor ruim, e o setor está remapeado lá no final. Ele vai começar a ler a foto, ele vai ver que tem um setor ruim aqui, ele vai pular lá para o final do HD, ele vai ler aquele setor ali que está remapeado, ele vai voltar à operação normal, ele vai continuar a ler o HD inteiro. Ou a foto, né? A foto. E pode demorar um pouco mais para ler, tá? O 197 ele fala se ele tá se tem algum setor para ser realocado, ele pode fazer algumas instruções ali, por exemplo, ele está esperando para ser remapeado porque não conseguiu ler ou não foi recuperado. E se quando foi lido, se um setor não estável for lido, ele vai ser remapeado e o valor vai ser diminuído, tá? Então, por exemplo, assim, você tá um dia lá, o computador está lento e tem um monte de current pending sector count, que deixa eu só fazer a tradução rápida aqui, a contagem atual de setores pendentes, a tradução rápida aqui do Google. O HD ele pode ficar um pouco mais lento de repente. Pode ficar um pouco mais lento para ler, porque ele está tentando fazer esse remapeamento aí, tá tentando recuperar os dados ali do HD, tá? E contagem correta de setores, gravar um setor, um aumento do valor indica que defeitos nas superfícies do disco, ou problemas no subsistema mecânico. Eu não gosto muito de documento traduzido, eu vou ler o inglês aqui. O total de contas, o total de setores que when reading a sector, total de quantas vezes não foi possível corrigir não foi possível corrigir erros quando estava escrevendo ou lendo no setor. Aí fala que pode ser um problema no mecânico, ou no disco, ou no subsistema mecânico. Number of uncorrectable software errors. Count indicates the number of uncorrectable software error counts. Pode significa que o software tentou corrigir e não conseguiu na leitura do HD. Então, o que você precisa saber do Smart é o seguinte, que ele fala muito sobre poucos atributos e eles precisam, né, ele fala muito sobre
atributos pequenos e ele precisa ser visto de uma maneira geral. Se você vê o Smart só de uma maneira assim, do atributo, você vai ter uma resposta que pode não condizer com a realidade, vamos dizer assim. Então, o HD precisa ser visto de uma maneira única e você precisa ver o conjunto. É, nenhum carro você é visto só se a roda ela tá boa para ser andada. Nenhuma casa você vê se um pedaço de madeira tá bom para ser carregada a casa inteira, para ser segurada a casa inteira. É o conjunto, não é só um atributo. Se um atributo ruim, um atributo tá aqui ruim e o resto do HD ele tá bom, pode ser que ele esteja bom para ser usado ainda. Agora, pode ser que aquele atributo seja o que segura o HD. Existem, por exemplo, se o HD não ligar esse atributo por ele mesmo, é uma falha. Agora, existem HDs que, por exemplo, os setores relocados, pode ser que eles estejam bom para uso ou não, certo? Então, eu fico por aqui nesse vídeo. Só lembrando, né, que eu deixei um pouco para falar sobre a porcentagem do HD no final. E essa segunda parte, né? Que primeiro eu tinha falado sobre os setores relocados e agora eu vou falar sobre a porcentagem no Hard Disk Sentinel. E esse software ele vê o HD como um conjunto, tá? E não significa que você vai às cegas ver lá, não, tá mostrando 50%, significa que o HD tá ruim. Não é assim também, tá? Então, eu deixei para falar isso por último, porque essa porcentagem ela diz às vezes só sobre um atributo ou às vezes sobre mais atributos em conjunto, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.